Olha, quem já não se deparou com o vídeo do pastor Cláudio Duarte, né, com aquele jeito único dele de misturar humor, uma sinceridade que chega a doer e conselhos muito práticos. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias dele sobre um tema que todo mundo busca, a felicidade. Vamos entender a visão dele sobre a vida, os relacionamentos e, claro, a natureza humana. E para começar, já vamos com essa pérola que define bem o estilo dele. É direto, é engraçado, mas faz pensar. É aquele convite para a gente ter uma conversa honesta sobre como a gente se vê e sobre a importância de talvez prestar um pouquinho de atenção no que os outros estão sinalizando para a gente. Bom, nosso papo vai passar por 4 temas centrais. Primeiro, vamos tentar entender a diferença entre alegria e felicidade. Depois, a gente mergulha na composição do ser humano, segundo ele. Na sequência, vamos falar sobre como escolher as pessoas na nossa vida. E, para fechar, vamos entrar nos desafios do casamento. Então, vamos lá. Começando pelo básico. Para o pastor, antes de buscar a felicidade, a gente precisa entender o que ela é de verdade. E o primeiro passo é separar a felicidade de uma outra coisa bem parecida, mas totalmente diferente: a alegria. E a grande sacada está aqui. A alegria é tipo um foguete. Sobe rápido, faz barulho, mas logo apaga. Ela depende do que acontece do lado de fora. Já a felicidade não. Ela é uma construção, sabe? Algo que vem de dentro, que a gente alimenta com as nossas decisões, com quem a gente decide andar, o caminho que a gente escolhe seguir. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Uma pessoa pode estar passando por uma dor imensa, por um luto, e ainda assim ser uma pessoa feliz na sua essência. A felicidade é a fundação da casa, não a cor da parede que a gente pinta a cada estação. Isso muda completamente o jogo, não acha? Ok, se a felicidade é essa base, como é que a gente constrói isso, né? Para se relacionar bem, o primeiro passo é entender como o ser humano funciona. E o pastor Cláudio Duarte tem um modelo bem claro para isso. E aí vem a pergunta que parece simples, mas é a raiz de tudo. Afinal, o que é um ser humano? Segundo o pastor, a resposta para isso é a chave para resolver um monte, mas um monte de conflito. E ela está dividida em 3 partes. Basicamente, a gente é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo precisa de coisas materiais, sabe? Casa, comida, segurança. A alma precisa de coisas emocionais: carinho, atenção, reconhecimento. E o espírito de coisas espirituais. O problema todo começa quando a gente tenta resolver a fome de uma área com o alimento da outra. E esse aqui é o exemplo clássico que todo mundo já viu ou viveu. A mulher tá lá com uma necessidade na alma, talvez se sentindo sozinha, precisando de um abraço. E o que o marido faz? Tenta resolver com uma solução para o corpo, com coisas materiais. Qual é o resultado disso? Frustração na certa. É daí que vem o famoso "você não me entende". E para não ter mais essa bagunça, ele sugere uma metáfora de lugares. Problema material, do corpo, se resolve na mesa, falando de finanças, de planejamento. Problema da alma, emocional, é no sofá, com conversa, olho no olho, com tempo de qualidade. E as questões espirituais, no altar. Uma ideia simples, né? Mas que pode mudar tudo. Certo, se a gente já sabe mais ou menos como as pessoas funcionam, como é que a gente usa isso na prática? Bom, tudo começa na hora de escolher quem entra e, principalmente, quem permanece na nossa vida. E aqui tem outra distinção que é crucial: a diferença entre amar e gostar. De acordo com o pastor, amar é um mandamento, é tratar todo mundo com respeito, com dignidade. Agora, gostar é outra história. Gostar é seletivo. A gente não tem obrigação de gostar de todo mundo, mas sim de escolher com quem a gente tem afinidade para ter por perto. E essa ideia aqui é sensacional. O problema, muitas vezes, não é a pessoa em si. É o cargo que a gente deu para ela na nossa vida. A pessoa pode ser ótima, mas talvez seja um péssimo sócio, ou uma amiga que não sabe guardar segredo. A grande arte, então, é saber colocar cada pessoa no lugar certo. E falando em colocar a pessoa no lugar certo, a gente chega no relacionamento mais íntimo e talvez o mais complexo de todos, né? O casamento. Vamos ver o que o pastor tem a dizer sobre essa área tão importante. E logo de cara, ele já quebra um mito gigantesco. Muita gente entra no casamento achando que o outro tem a missão de fazê-lo feliz. Isso cria uma pressão absurda. A visão dele é exatamente ao contrário. Primeiro, a gente se torna feliz. Depois, a gente entra num casamento para compartilhar essa felicidade que já existe.
E antes de chegar no altar, ele diz que 3 pilares precisam estar muito firmes. Primeiro, a admiração, aquilo que se vê e se gosta na pessoa. Segundo, o desejo, a química, a atração. E por último, o respeito, que é construído em cima de valores, de princípios, de um projeto de vida em comum. Se faltar um desses, a base já começa a bomba. Agora a gente entra na parte que talvez seja a maior fonte de desentendimento: a comunicação. Com muito bom humor, o pastor mostra como homens e mulheres usam as mesmas palavras, querendo dizer coisas completamente diferentes. Para ela, um sei pode ser carregado de desconfiança. Para ele, é só entendi, simples assim. E olha esse outro exemplo que é clássico demais. O então vai dela muitas vezes é um teste. Se você for, a coisa vai ficar feia. O então vai dele é literal, é tipo, ué, o que você ainda tá fazendo aqui? Entender esses dialetos diferentes pode economizar muita briga. E essa frase aqui amarra tudo isso que a gente está falando. Muitas vezes, o problema não é a incompatibilidade, mas sim a falta de um manual de instruções. A proposta não é tentar mudar o outro, mas aprender a operar o sistema do outro, entendendo como ele ou ela funciona. Então, para fechar, fica essa reflexão no ar. Será que os conflitos que a gente vive são por causa da pessoa em si? Ou do lugar errado que a gente deu para ela na nossa vida? Entender a diferença entre alegria e felicidade, as necessidades da alma, a comunicação, talvez aí esteja a chave para responder essa pergunta.